Meus prezados amigos de Vitrines da Vida, é um prazer voltar novamente a apresentar algum assunto que surge durante a nossa existência. Quero agradecer a oportunidade de poder apresentar alguma coisa para que você seja servido. Hoje vamos tratar de um assunto que poucas vezes nos incomodam. Aliás, não é questão de incômodo, é de prestar atenção. E intitulamos isso os ins da vida. In. In é um prefixo que indica negação, contrariedade. E nós temos aí inúmeras palavras que são formadas com esse prefixo. In. Assim é que nós queremos tratar hoje de pelo menos 10 desses ins que muitas vezes afetam o ser humano. E o primeiro deles, que aliás incomoda quando nós assistimos a alguma coisa dessas, ou quando nós sofremos isso, é injustiça. Quer dizer, não haver justiça. Nós nos insurgimos contra tudo o que é injustiça. É verdade que alguns indivíduos não se preocupam com isto porque eles estão envolvidos com isso. No entanto, qualquer pessoa que é normal, que quer viver bem a sua vida, se incomoda ou se revolta quando existe algum acontecimento, com outros ou consigo, que ele se julga injustiçado. O que quer dizer justiça? Se nós vamos a algum dicionário, a palavra justiça se refere a alguma coisa que a pessoa tem o direito de receber e não recebe. Então, justiça seria dar a cada um aquilo que de direito lhe pertence. E é interessante, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quanto maior número de pessoas existem, então certas liberdades que nós teríamos, por exemplo, de uso de espaço, certas liberdades são diminuídas, são cerceadas. E dessa maneira, nós nos sentimos muitas vezes injustiçados. Achamos que temos um direito quando temos que abrir mão de algum direito para que o outro também tenha, para o outro também tenha a mesma oportunidade que nós. Ora, se nós moramos, por exemplo, numa cidade e queremos continuar vivendo ali, e mais pessoas chegam a viver nesse lugar, é evidente que cada vez mais o nosso espaço vital vai se diminuindo. E quando a gente chega um momento que nós pensamos o seguinte, ora, por que é que ele está agora entrando naquilo que era meu? Nos sentimos injustiçados. Por isso, a questão de justiça exige que haja regras, que haja normas, que haja leis e princípios e mandamentos, seja aquilo que você quer chamar, que regulem o direito de cada um. E então nós sempre dizemos, e vamos mencionar mais tarde quando falarmos sobre o assunto de sistema ético, que os direitos são estabelecidos por regras, por normas. Agora, vamos supor o seguinte, você está vivendo dentro de um espaço que você se sente confortável, onde você pode se movimentar, você pode, quem sabe, ganhar o seu pão, e vem outro, e mais outro ocupar o mesmo espaço, a gente se sente agora incomodado com isso. Por quê? Porque certos direitos que você tinha, para que o outro também venha viver ali, você tem que cercear, tem que diminuir, tem que cortar certos direitos que você tem. Então, aí é que nós ficamos pensando no seguinte, até que ponto o indivíduo tem direitos
e que vai ter que abrir mão de certos direitos para que outro também tenha a oportunidade. Isso quer dizer que num mundo de uma sociedade, nós temos certos limites. É o caso, por exemplo, do nosso planeta. Se formos aumentar indefinidamente a população, e o nosso planeta tem limites definidos, vai chegar o dia em que ninguém vai poder mais sobreviver no planeta, de tão cheio que está, se continuar as coisas como vão. Eu só estou dando um exemplo para que nós saibamos até que ponto podemos vamos suportar esses limites. Quando os limites são diminuídos de tal maneira que nós não podemos nem nos movimentar mais, então nós estaremos perdendo até o direito à vida. Portanto, a justiça requer que haja um sistema ético. E na próxima palestra, quando nós a fizermos, nós vamos tratar disso. Mas a palavra injustiça, quando existe isso entre a relação de seres humanos, existe um grupo de pessoas que se revolta contra isso, que não aceita isso. E então vem a questão que injustiça o ser humano naturalmente não tolera. Segundo ponto é exatamente a intolerância. Tolerar seria suportar, seria a gente aguentar para podermos viver bem, viver em paz com os outros. Nós tolerarmos, muitas vezes, aquilo que os outros fazem. É verdade o seguinte, que muitas vezes nos incomodamos e nos deixamos de suportar, porque a intolerância, né? Nós não suportamos certas coisas que nós não temos nada a ver com isso. Quando o indivíduo ele quer praticar certos atos que para nós não nos afeta, ele que vai assumir as consequências dos atos dele. Mas muitas vezes nós nos incomodamos, sentimos incomodados com aquilo e não toleramos. Por exemplo, nós vemos outro dia, até saiu aí um noticiário de preconceito racial. Uma pessoa não tolerar a presença de outro perto dele. Mandar embora. Por quê? Porque ele não pode ocupar um espaço que não está me servindo e ele, a gente se incomoda e diz, vai embora. Vai embora por quê? Ele também, como ser humano, tem o direito de ter o seu lugar. Então, a palavra intolerância, é verdade que existe um aspecto positivo quando nós não toleramos injustiça, quando nós não toleramos certos elementos que prejudicam não só a nós, mas aos outros. Então é aquilo que a gente diz intolerância, né? Ou tolerância zero. Ninguém suporta certas coisas. Mas a palavra intolerância tem seu aspecto negativo. Quando nós queremos nos imiscuir, nos meter, nos intrometer no campo do outro, com o qual nós não temos nada a ver. E já se disse o seguinte, que os maiores problemas entre seres humanos é definição de termos e divisão de responsabilidade. Quando nós nos metemos no campo do outro, não toleramos algumas coisas nos outros que, para nós, não faz efeito nenhum, ou não deveria fazer efeito, pelo menos. Se o outro quer tomar certas atitudes na vida e que essas atitudes que ele toma não me prejudiquem, por que eu não vou tolerar? E às vezes, interessante, o indivíduo tem certos direitos e está usando de seus direitos. E nós não toleramos isso. Então,
quando nós dizemos que o indivíduo tem o direito e ele usa desse direito e nós não suportamos isso, nós somos intolerantes. Terceiro impaciência. Aqui vem outra questão importante. A palavra paciência é exatamente de onde a origem é ciência da paz. Isto é, o indivíduo saber ter paz interior, viver tranquilo, viver sem agitação, sem ansiedade, sem aquele problema de estresse de cada dia. É verdade que nós precisamos, às vezes, de alguma atividade. Alguns dizem um estresse moderado é necessário. Mas quando nos falta aquela tranquilidade, aquela paz interior, e que nós então queremos resultados imediatos das coisas, não sabemos esperar um pouco, então pode haver problemas sérios. Uma das coisas, por exemplo, que eu, como educador, a gente está vendo atualmente, a impaciência que tem certos pais para que os filhos aprendam. Em vez de esperar, de aguardar com paciência o desenvolvimento normal, natural da criança, que a própria natureza lhe reservou, nós queremos que a criança, eu digo o seguinte, o pai, muitas vezes, ou a mãe, quer que seu filho seja um gênio. E eu me recordo, numa certa ocasião, quando uma colega da minha esposa chegou e disse: quando é que você vai desemburrar o teu filho? Quando, com 9 anos de idade, ele ainda não tinha ido para a escola. Aí devemos esperar pelo desenvolvimento natural das coisas. E muitas vezes nós queremos apressar isso. Somos impacientes. E então essa impaciência provoca muitas vezes tensão, ansiedade, estresse e até depressão. Temos que aprender na nossa vida a paciência. Então, a impaciência é um dos ins da vida que precisamos aprender a vencer. Outro in que está praticamente hoje comum, especialmente nos noticiários, é improbidade. Probidade. O que quer dizer probidade? Ora, retidão de espírito, integridade, honestidade, honradez, ação de conformidade com a lei. Isto é, um indivíduo probo. Improbidade é quando ele nega isso tudo, não só na sua maneira de ver as coisas, mas também nas suas ações. E então, hoje em dia, é comum nós encontrarmos aí a expressão improbidade administrativa. Para, às vezes, é um eufemismo para a palavra ladrão, para larápio. Por quê? Porque quando o indivíduo comete improbidade administrativa, é para se beneficiar a si e os seus asseclas, a sua corja, vamos assim dizer. E quando há, então, essa formação de quadrilha de indivíduos para se locupletarem dos bens da sociedade e então viverem uma vida como desejo, e então às custas dos outros. No entanto, muitas vezes, se não está legal, é que muitas vezes as leis, já dizia Sócrates, as leis são injustas. E então há que mudar as leis quando as leis humanas, que deveriam determinar direitos de cada um, acabam favorecendo alguns
em detrimento dos outros. Então, improbidade administrativa, improbidade de vida, seria o indivíduo deixar de agir de acordo com normas, princípios que determinam os direitos e os deveres de cada cidadão. Improbidade é outro dos ins da vida que deveríamos considerar em nossa existência. Além outra que nós temos aqui é exatamente o que chamamos de indolência. Ora, indolência, a origem da palavra é não sentir dor. Dolência vem de dolore, dor. Então, o indivíduo que é indolente não sente dor. Quando é que você não sente dor? E aí vem um processo semântico, e aí o significado das palavras vai modificando. O indivíduo não sente dor quando você não faz nada. Fica parado, sem agir, sem movimentar-se, sem trabalhar. Então, meus amigos, vem a indolência. Aliás, é um sinônimo de preguiça. E às vezes a preguiça é tanta que nós não queremos nem usar a palavra toda. Só usamos aí a primeira e segunda sílabas e pronto. E uma vez, quando eu era garoto, escutei uma piadinha que me contaram. Diz que o indivíduo estava na porta de uma igreja vendendo amendoim torrado. Mas ele tinha tanta preguiça de até abrir a boca para falar, que ele esperava que quando lá os fiéis na missa diziam amém, ele só dizia doim torradinho. Quer dizer, a preguiça era tanta de falar a palavra amendoim, que esperava que os outros dissessem um amém para ele só completar. Seria preguiça. E outro dia ainda aprendi com a minha netinha. Um dia eu pedi a ela que fizesse alguma coisa para mim. E ela disse, mas vovô, eu estou com um PRI. E sabe, a gente nem sempre conhece bem a linguagem da juventude hoje. Eu digo, o que é PRI? E ela então disse, preguiça. É exatamente a indolência. E quantas pessoas hoje em dia estão até morrendo de fome porque simplesmente por serem indolentes, por não quererem agir, trabalhar, fazer algum esforço na vida. E essa é, de fato, um dos ins da vida que precisamos vencer, não sermos indolentes. Outro in que também corre mundo por aí é a incompetência. Ter competência é a capacidade, a habilidade de um indivíduo realizar qualquer coisa. E nós dizemos que ele é um incompetente quando não tem essa capacidade, não tem essa habilidade. E agora é interessante, muitas vezes essa incompetência é resultado da falta de inteligência, falta daquela capacidade que o homem tem de perceber, de entrar no íntimo das coisas e compreender. Em outras palavras, seria a sua limitação mental. Mas muitas vezes a incompetência que o indivíduo tem é por causa da indolência. Ele tem preguiça de aprender alguma coisa nova, de se dedicar a alguma coisa. Falta iniciativa. Então, ele acaba sendo um incompetente. E é interessante, o mundo está cheio disso. Pessoas que não sabem fazer as coisas. E muitas vezes se procura, como agulha em palheiro. Ainda outro dia, a minha esposa foi lá a uma senhora que tem aí um ateliê de costura para que fizesse um vestido para ela. Bem, acontece que aquela senhora disse, olha, infelizmente, eu não posso atender a senhora porque
porque eu tinha a funcionária que sabia fazer as coisas muito bem. Ela dizia, eu sou exigente com as minhas funcionárias e quero que façam as coisas bem feitas. E eu tinha uma funcionária que, por razões agora de casa, que o marido ficou doente, ela precisa cuidar do marido e deixou de trabalhar para mim. E eu não tenho outra pessoa. Procurei muito pessoas que tenham a competência, a habilidade de fazer uma coisa bem feita e não a encontrei. Então eu tive que encerrar essa atividade de elaborar, de costurar vestidos para quem quer que seja. A única coisa que eu faço agora é pequenos concertos, porque isso eu sei fazer pessoalmente. Mas fazer coisa nova, não tenho pessoas que possam fazê-lo. Agora, já pensaram? Numa cidade aqui como praticamente quase 200 mil pessoas, você não encontra uma pessoa que saiba fazer bem feito alguma coisa por incompetência. E então, a palavra incompetência não teria lugar se mais pessoas se dispusessem a fazer. Porque, diz o ditado, tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. Ora, fazer bem feito é ser competente. Agora, há uma outra palavra que também tem o seu in, é a incoerência. O que é incoerência? Nós dizemos que é uma discrepância, é uma diferença, é uma contraditoriedade ou contrariedade entre uma posição e outra. Isto é, falta de lógica, vamos dizer. Ora, essa incoerência é quando nós pensamos uma coisa, fazemos outra. Ou dizemos alguma coisa e fazemos outra. Isto é, não há coerência, não há concordância, não há compatibilidade entre o que dizemos e o que fazemos. Ou incoerência entre duas maneiras diferentes de agir. Isto não há quando não combinam as coisas, quando não há harmonia nas coisas. E a vida requer, para que nós vivamos bem, que haja coerência. E é interessante, a psicologia já apresenta o seguinte: quando você pensa de uma maneira e age de outra, na sua mente a coisa fica dividida. E como nós temos uma mente que julga os próprios atos, que nós chamamos de consciência, quando a consciência diz que você deve fazer alguma coisa e faz diferente, isto vai causando divisão da personalidade. Uma dicotomia, isto é, duas partes que se digladiam, que lutam dentro do próprio indivíduo. E quantos milhões no mundo não estão nessa situação? Serem incoerentes consigo mesmos. Para não dizer, às vezes, incoerentes na sua atitude, no seu comportamento, com, por exemplo, as normas da sociedade. Quando existe uma desobediência, é uma incoerência de atitudes. E quando se espera que o indivíduo haja de uma certa maneira na sociedade, e ele faz exatamente o contrário, sabendo que deveria fazer diferente, essa incoerência de ação, de propósito, de atitudes, causa divisões. E interessante que grande parte das divisões e problemas existentes entre seres humanos é exatamente em virtude da incoerência. Agora, há um outro in, que aliás só acaba ficando com o i em vez de in, e que as pessoas, geralmente, que não conhecem muito a linguagem, dizem ignorância. Ignorância é a ignorância. É aquilo que não tem gnosis, que não tem conhecimento a respeito das coisas. E ser ignorante é um problema muito sério. Por quê? Quantos erros não se cometem no mundo hoje em dia em virtude de não conhecerem as coisas, de não sabermos. É falta de informação.
E às vezes não só falta de informação, ignorância, às vezes o indivíduo tem a informação, mas não sabe como usar essa informação, também pertence à ignorância. E isso requer um combate, uma luta contra isso. E nós chamamos a isso o processo de lutar contra a incoerência ou a ignorância é a educação. E por isso nós temos que compreender, e aliás os governantes, os dirigentes, os líderes da sociedade deveriam ter como prioridade para as gerações que vêm após é a prioridade da educação. Isto é, conduzir, ensinar uma criança no caminho que deve andar. E isso já dizia o sábio Salomão no livro de Provérbios. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando ficar velho, não se desviará dele. Isto é, eu gostei de uma ocasião de um poeta que colocou isso em versinho, dizendo: toma em rapaz bom caminho, que o segues também velhinho. Isto quando nós dirigimos uma criança no caminho certo, na direção correta, ele vai permanecer naquilo durante o resto da vida. O que está acontecendo atualmente é que pais, educadores, líderes da sociedade vão levando tudo sem ter uma direção correta. E é interessante. A filosofia pós-moderna hoje está conduzindo a humanidade toda para um não saber para onde vai. Não tem destino certo. Não sabem de onde vieram e também para onde estão indo. É verdade que a ciência, os cientistas, estudando as tendências naturais e normais da sociedade, já sabem que a sociedade está caminhando para a autodestruição. Mas a maioria não sabe disso, é ainda ignorante das coisas. E então está em alto tempo de quem vê, quem percebe, proclamar isso aos outros que não estão vendo. É um dever de civilidade, de cidadania. Agora, há mais duas ins. Ignóbil. O que seria ignóbil? O indivíduo que não é nobre, que não procura as coisas elevadas da vida. Ignóbil seria falta de dignidade, baixeza, vil, repugnância, imundícia. Tudo aquilo que degrada, deprime, rebaixa o ser humano. E esse ignóbil deveria também ser um elemento a ser combatido. Os seres humanos precisam olhar para cima. Nós não somos animais um pouco melhorados. Nós estamos em plena decadência, em rebaixar a natureza humana. E deveríamos exatamente seguir o sentido contrário. E, finalmente, há outro detalhe, outro in, que é importante. É a imprecisão. Sermos precisos, sermos exatos, sermos detalhistas em muita coisa, procurando ser o mais perfeito possível. Por quê? Porque em certos aspectos da vida, a imprecisão traz consequências fatais. E essa precisão em certos detalhes, e quem trabalha com coisas minúsculas, quem trabalha com aquilo que é micro dentro do universo, as coisas mínimas, precisam muitos detalhes ser atendidos, porque senão vêm as consequências. E essa falta de precisão em alguns aspectos da vida podem trazer consequências funestas. Haja vista uma imprecisão de saber até onde eu posso ir com meu facho de luz, né? O meu facho de faísca,
senão vai pegar um incêndio e matar simplesmente 230 e tantas pessoas. Meus amigos, nós temos que pensar um pouquinho em sermos exatos, precisos. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Vamos procurar ser precisos, exatos na vida, e assim nós estaremos contribuindo para o bem-estar da humanidade. Portanto, vamos deixar esses ins da vida e lutarmos contra isso. E então estaremos encontrando um caminho da felicidade. Muito obrigado pela atenção.